Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contando mais uma vez com a sua participação, o seu comentário, sua opinião. Diga aí de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente, só é possível por conta da sua audiência e apoio. Seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. Após o término do encontro de chefes de Estado na Cúpula das Américas, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, também com a primeira-dama Michele Bolsonaro, e sua comitiva em compromissos na Flórida, em Orlando, também nos Estados Unidos, com a inauguração de uma sede consular brasileira, entre outras atividades. A sede consular na cidade de Orlando, subordinada ao Consulado Geral do Brasil em Miami, atenderá cerca de 180 mil brasileiros que residem na região central da Flórida. Depois da inauguração, Bolsonaro teve um encontro com brasileiros que vivem na região central do estado americano. O encontro com a comunidade brasileira aconteceu em diversos locais por onde o presidente passou, mas especialmente na Lagoinha Orlando Church, templo fundado em 2018, que é o braço americano da Igreja Batista da Lagoinha, fundada em 1957 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mais momentos especiais e emocionantes do presidente brasileiro Jair Bolsonaro em terras norte-americanas. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto pelo qual entram em vigor regras comerciais de transparência de um acordo entre Brasil e Estados Unidos, assinado em 19 de outubro de 2020 ainda o acordo. Agora, então, o decreto foi editado. Trata-se de pacote comercial ambicioso e moderno que visa a promoção dos fluxos bilaterais de comércio e investimento, informou o Ministério da Economia. Na avaliação da pasta, ao modernizar as regras de intercâmbio comercial, o protocolo, quando colocado em prática, atenderá reivindicações do setor privado dos dois países. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República explica que a iniciativa tem entre seus objetivos reforçar a parceria econômica, facilitar o comércio, investimento e boas práticas regulatórias, garantir procedimentos aduaneiros eficientes e assegurar previsibilidade para importadores e exportadores. O protocolo ao qual o decreto se refere apresenta 5 artigos. A Secretaria-Geral acrescenta que, além de regular e detalhar procedimentos administrativos, o acordo vai facilitar comércio e investimentos, bem como garantir procedimentos aduaneiros eficientes e transparentes. E isso é muito importante, segundo o Ministério da Economia, visando a redução, como falamos, de custos, não é? Assegurando essa previsibilidade para importadores e exportadores. Ou então, na prática, menos complicações, menos burocracia. Isso é fantástico, é fundamental, não é? Tem efeitos de estímulos à cooperação na área de facilitação de comércio e de aplicação da legislação aduaneira, minimizando as formalidades, promovendo medidas contra a corrupção, diz a Secretaria do Ministério da Economia. Por fim, dará transparência ao público e aos agentes econômicos de todas as dimensões e em todos os setores, complementa a Secretaria. Enquanto Bolsonaro foi à Cúpula das Américas defender a liberdade e a democracia, vimos nesta semana a repercussão de afirmações de Lula. Durante a entrevista concedida à Rádio Itatiaia de Minas Gerais, o petista voltou a defender o controle da imprensa, sobretudo digital, da televisão e do Instagram. Acho que é preciso fazer a regulação da mídia eletrônica neste país, afirmou o petista. A última foi feita em 1962. A gente não tinha 10% dos avanços que temos hoje com a internet. Lula continuou. Até mesmo da televisão, disse ele, ao sugerir que regulará, se eventualmente chegar à presidência novamente, as emissoras.
Temos de ter consciência de que precisamos regular. Mas quem vai regular? É o povo. Não irei regular. Não queremos uma regulação que interesse ao presidente. A regulação tem de interessar a sociedade brasileira. Ninguém quer censura. O que queremos é que os meios de comunicação sejam efetivamente democratizados. É que as pessoas possam ouvir a oposição, que tenha sempre o outro lado falando. E foi além. Não pode haver um meio de comunicação que fale apenas de um lado, salientou Lula. Você não pode permitir que a internet e a imprensa digitalizada se transforme numa base de construção de mentiras. O petista também mirou o Instagram. Não quero ser manipulado, nem me transformar em algoritmo, afirmou ele. O dono do Instagram não pode fazer o que quiser, não pode ser um retransmissor de mentiras porque quer ganhar dinheiro. Não, senhor, ele tem de levar em conta a cultura de cada país e respeitar as leis. Não pode permitir que mentiras, inverdades, grosserias e ofensas façam parte da cultura brasileira. É isso que precisamos regular. Claro que as afirmações de Lula deram o que falar, sobre tudo pela admiração que Lula tem de ambientes onde a mídia é regulada, como a Venezuela, Cuba e, sobretudo, China. A bem da verdade, é preciso dizer que a única regulação que pode ser feita é pelo próprio internauta. À medida que o tempo vai avançando, o próprio internauta vai descobrindo melhor o que é fake news, o que é uma notícia verdadeira e uma mentirosa, o que é de fato, por exemplo, um corrupto que roubou, não é? E discernir se o corrupto está ou não sendo beneficiado, por exemplo, pela justiça. Então é o próprio povo que faz essa regulação. E o que é bom prevalece. À medida que o tempo vai passando, o joio, como vem acontecendo, né? Vai sendo separado do trigo ao longo dos últimos anos. O brasileiro, mais do que nunca, tem ciência do que é joio e do que é trigo, sobretudo nesse ambiente onde Lula quer regular, que é o ambiente político. O que passar disso, do povo, da opinião legítima popular na internet, é censura, é contra a democracia, é ferir a liberdade de expressão, que é o que já vem acontecendo, mesmo com todo o empenho do atual presidente brasileiro na defesa da liberdade de expressão. Foi até lá na cúpula das Américas defender a liberdade de expressão da imprensa e dos brasileiros. Tem nada que regular, tem que instruir, tem que deixar o povo brasileiro ciente do que é fato, do que é verdadeiro e do que é mentira, e todos precisam trabalhar, sobretudo a justiça brasileira. A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo arquivou um pedido de investigação para anular o domicílio eleitoral do pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o que garante que sua disputa ao Palácio dos Bandeirantes é legítima. Freitas alugou um apartamento no final do ano passado em São José dos Campos, a 103 quilômetros de São Paulo. A legislação eleitoral exige que o postulante ao cargo transfira o título de eleitor 3 meses depois da mudança. O procedimento, então, ocorreu legalmente, dentro do prazo. Em outra ação, a executiva estadual do PSOL também pediu investigação e acionou o Ministério Público Eleitoral contra a pré-candidatura de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo. O questionamento, junto ao Ministério Público Estadual, no entanto, aconteceu após o final do prazo para a impugnação sobre a transferência de domicílio eleitoral. Portanto, mais uma vitória de Tarcísio. Filiado à União Brasil, o ex-juiz Sérgio Moro não pode dizer o mesmo sobre questões de Vitória. Teve pedido de mudança de domicílio rejeitado pelo Tribunal Regional Eleitoral, como vimos, não é? Moro entregou como comprovante de residência um endereço de hotel na capital paulista, onde se hospedou nos últimos meses, o que não comprova, evidentemente, vínculo com o Estado. Por isso, foi barrado. O governo egípcio e a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, negociam um acordo para testar cultivares de trigo da Embrapa no país islâmico. Veja você que maravilha, não é? A região aí do Egito, ao longo da história, milhares de anos de história, não é? De conhecimento, essa região envolvendo o Nilo
Enfim, desde os tempos bíblicos e antes disso a gente ouve falar na questão do pão, do trigo, e agora o Brasil vai contribuir através da Embrapa e pesquisadores nacionais para melhorar a qualidade, a produção, enfim, ajudar o Egito. Veja você, o interesse ocorre em razão de as sementes desenvolvidas pela Embrapa serem mais resistentes a climas secos, como acontece no Egito. As formalidades do trâmite devem ser concluídas até o fim do mês. Celso Moretti, presidente da Embrapa, apresentou as cultivares de trigo da Embrapa às autoridades egípcias durante uma visita ao Egito ainda em maio. Elas já estão sendo cultivadas no Cerrado do Brasil e testadas nos estados do Nordeste. Moretti participava de uma comitiva liderada pelo Ministério da Agricultura. Durante a visita, a empresa brasileira fechou um acordo de colaboração com a uma empresa egípcia, para o intercâmbio de especialistas e tecnologias em genética, sanidade, irrigação, mudanças climáticas e biotecnologia. Atualmente, o país produz cerca de 8 milhões de toneladas de grão. Entre 2021 ou em 2021, a colheita deve ter aí um crescimento, envolvendo também 2022, próximo de 9%, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento. Em 20 anos, caso o ritmo de crescimento seja mantido, a safra nacional pode tornar o Brasil autossuficiente em trigo. A cantora Joelma foi diagnosticada com um quadro de esofagite, gastrite e um edema. Nos últimos dias vimos ela em evidência na imprensa e preocupando os fãs. Essas questões clínicas aí, de acordo com os médicos, são complicações possivelmente decorrentes da infecção pelo coronavírus. Joelma esteve internada, está em recuperação agora já, no Hospital São Luís, em São Paulo, durante os últimos dias, para a realização de exames após ter Covid-19 4 vezes. A última vez que ela contraiu a doença foi em abril deste ano, segundo sua assessoria. Mas os efeitos, as complicações permaneceram. Inclusive, o visual da cantora chamou atenção em shows. A cantora publicou em suas redes sociais, inclusive, um comunicado sobre o resultado dos exames. A nota diz que ela apresenta uma melhora significativa do quadro de edema e que se recupera bem, com previsão já de evolução positiva para os próximos dias. Por orientação médica, a cantora deve permanecer em repouso em casa por vários dias, com alimentação adequada e cuidados necessários. A Eletrobras teve o preço de ação definido, você viu, em R$ 42,00, já nas etapas de conclusão do processo de capitalização. Dessa forma, a empresa de energia vai ser privatizada por R$ 33,7 bilhões de reais. O preço ficou dentro do estabelecido pelo Tribunal de Contas da União para garantir a operação. Com o preço definido, as ações da Eletrobras vão ser negociadas a partir desta segunda-feira na Bolsa de Valores de São Paulo. O ajuste de preço nos papéis foi alvo de debate acalorado entre investidores locais e estrangeiros, com um movimento de privatização aí envolvendo essa questão. A fatia do governo federal na antiga estatal deve cair para cerca de 35%. Por isso, o debate foi ampliado. O preço de R$ 42,00 representou um desconto de 4% em relação ao valor da ação ao fim do pregão da última quinta-feira, R$ 44,00. Esta foi a maior operação da Bolsa Brasileira desde a mega capitalização da Petrobras em 2012, que gerou cerca de 100 bilhões de reais. A rodada de negociação para os preços dos papéis contou com a presença de grandes grupos de investimentos, como 3G Capital, de Jorge Paulo Lemann, a pessoa mais rica do Brasil. Consumada a privatização da Eletrobras, é uma vitória do governo, especialmente para a agenda do ministro da Economia, Paulo Guedes. A empresa de energia é a primeira grande companhia ligada à União que é desestatizada na administração do presidente Jair Bolsonaro. Enquanto o Brasil sinaliza que analistas devem revisar as previsões do PIB 2022 para cima, o Fundo Monetário Internacional deve cortar ainda mais sua projeção para o crescimento econômico global em 2022. A declaração foi dada depois que o Banco Mundial e a OCDE reduziram suas projeções. Esse seria o terceiro rebaixamento pelo FMI neste ano. Em abril, o FMI já havia cortado suas estimativas para o crescimento econômico global em quase 1 ponto percentual. O cenário geral ainda é de crescimento,
embora a um nível menor, mas que alguns países podem enfrentar recessão. E até o Chile, atualmente administrado pela esquerda, pode entrar em recessão em breve. O FMI divulgará uma atualização de seu relatório Perspectivas Econômicas Mundiais em meados de julho. O apresentador Marcos Mion, da TV Globo, se disse revoltado com a decisão tomada pelo STJ, que desobriga os operadores de planos de saúde a custear, com a possibilidade de exceções, procedimentos que não estejam incluídos na lista de cobertura estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Nos últimos meses, Mion se engajou para que o chamado rol taxativo não fosse aprovado. Com a decisão do STJ, o entendimento é de que a operadora não é obrigada a bancar um procedimento que não esteja no rol da ANS ou se houver opção similar na lista. Não havendo substituto, poderá ocorrer em caráter excepcional a cobertura do tratamento indicado pelo profissional de saúde. Pai de Romeu, que tem transtorno do espectro autista, Mion afirmou em suas redes sociais que a decisão é um absurdo sem tamanho que coloca em risco a vida de milhões de pessoas que dependem de um plano de saúde. O apresentador também disse que ficou desolado com a notícia. É muito triste, eu me sinto revoltado em saber que esse absurdo, que é o rol taxativo, tenha sido aprovado com 6 votos no STJ, na Justiça. O dinheiro venceu mais uma vez, foi colocado acima das nossas necessidades e das nossas vidas, reforçou Mion em mais uma decisão polêmica da Justiça brasileira. Realizados nos últimos 2 anos, 9 leilões que arrecadaram cerca de 80 bilhões de reais. Destes, 50 bilhões em verbas para o saneamento básico no Brasil, que é uma grande necessidade nacional histórica. Essas iniciativas só foram possíveis com o novo marco regulatório do saneamento básico, que trouxe a iniciativa privada como parceira do governo federal para acelerar o acesso à água potável e ao serviço de esgoto no país. Foi o que explicou o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira. Antes do novo marco regulatório, se falava muito do problema do saneamento. São 100 milhões de pessoas sem saneamento de esgoto, 35 milhões sem abastecimento de água e 3 mil lixões a céu aberto, afirmou o ministro, lembrando de um problema histórico nacional. De acordo com Daniel Ferreira, o valor arrecadado pelos leilões equivale a 10 vezes a verba anual destinada ao saneamento básico por todos os entes federativos, que é de 4,5 bilhões. Quando concluídas essas obras, elas beneficiarão 20 milhões de pessoas, ou seja, 15% do problema que citei antes. Em 2 anos desse novo marco, já temos o suficiente para sanar o problema de 15% dos brasileiros, salientou. Sobre as recentes tragédias decorrentes de desastres naturais no país, o ministro afirmou que o MDR recebeu cerca de R$1 bilhão em créditos extraordinários para financiar ações de resposta e reconstrução em todas as áreas atingidas por grandes chuvas ou estiagens, no caso do Rio Grande do Sul. Passamos pela maior seca dos últimos 91 anos. Depois disso, enfrentamos chuvas que historicamente acontecem pouco. O Brasil é um país heterogêneo, explicou o ministro. Mais alguns momentos do presidente Jair Bolsonaro. Boa notícia para a Argentina. Daqui a poucos dias viu um cara que pegou o meu governo falar que os combustíveis estão mais baratos na Argentina. Eu não vou dizer, entrar no mérito, está mais barato ou não está, né? Mas está aqui a matéria Gazeta do Povo, falta diesel na Argentina, logo pode faltar pão. Nessas bilaterais conversei com argentinos, em alguns estados sim está faltando diesel na Argentina. A questão do pão é outra história. A Argentina é produtora de trigo, o Brasil consome por ano 12 milhões de toneladas de trigo, produz 7. Nesse ano, nós vamos produzir mais 1 milhão de toneladas de trigo e continuamos ainda dependendo de importação. Mas, do ano passado para esse ano, logicamente, em grande parte pelo trabalho da nossa Embrapa, que está conseguindo plantar trigo em áreas mais quentes do que o normal, que o trigo é de área mais fria, né? Nós estamos produzindo no corrente ano mais 1 milhão de toneladas de trigo. E segundo a Embrapa, o senhor Moletti, o senhor presidente, nos informou que em poucos anos nós devemos mais do que sermos autossuficientes no trigo. Podemos produzir até
23 milhões de toneladas de trigo por ano. Consumindo 12, vai sobrar um outro tanto, né? Equivalente a que nós consumimos, para exportarmos para o mundo todo, além de não precisarmos importar, como importamos atualmente, 5 milhões de toneladas de trigo. Então a Embrapa é o agronegócio brasileiro que não parou, que não para, que é orgulho para todos nós, mostrando serviço. Quero relembrar, há poucas semanas esteve comigo a senhora presidente da OMC, e quando ela saiu do Brasil, ela disse lá fora que sem o Brasil, o mundo passa fome. Espero vê-los brevemente em nosso país, vendo realmente que ele mudou. Hoje temos um presidente que acredita em Deus, que respeita a família e deve lealdade ao seu povo. Para quem nós rezamos? Para ela e para ele. É para esses que nós nos dedicamos, nos arriscamos e lutamos para um Brasil melhor. Dizem que é melhor amar e perder do que jamais ter amado. Esse pensamento não seria um grande consolo para Mike Sanders. Ele acabava de ser dispensado pela namorada. É claro que não foi bem assim que ela colocou a situação. O que disse foi: eu gosto muito de você, Mike, e espero que ainda possamos ser amigos. Mas, ponto final. Quando ele ouviu a primeira colocação, deve ter pensado: que ótimo! Amigos, você, eu e seu novo namorado indo ao cinema juntos. Foi o que pensou Mike. Mike e Andy estavam juntos desde o primeiro ano do 2º grau, ensino médio. Mas ela tinha conhecido outra pessoa durante as férias. Agora, ao começar o último ano, Mike já não bastava. Estava só. Durante 3 anos, compartilharam os mesmos amigos e lugares favoritos. Só de pensar em voltar àqueles locais, sem ela, Andy, ele se sentia vazio. Como se a luz do mundo tivesse se apagado. Os treinos de futebol costumavam ajudá-lo a esquecer um pouco os problemas. Os treinadores têm uma maneira toda especial de fazer os jogadores correrem até ficarem tão cansados que não conseguem pensar em mais nada. Mas ultimamente o empenho de Mike não era o mesmo. Um dia aquilo afetou seu jogo. Deixou escapar alguns passes que não perderia em outras circunstâncias e pela primeira vez sofreu várias faltas. Mike sabia muito bem o preço a ser pago por um jogador com quem o treinador berrava mais de uma vez. Então se esforçou um pouco mais e chegou ao fim do treino com muita dificuldade. Quando deixava o campo correndo, lhe disseram que comparecesse ao escritório do treinador. Mike: garota, família ou escola? Qual dessas coisas está lhe incomodando, filho? Indagou o treinador. Mike não escondeu a rejeição que teve. Garota, respondeu Mike. Como adivinhou? Sanders. Menino, sou treinador de futebol desde antes de você nascer. E todas as vezes que vejo um craque jogar como um novato do time de reserva, o motivo é um desses 3. Mike fez que sim com a cabeça. Eu sinto muito, senhor. Não vai acontecer outra vez. O treinador deu-lhe um tapinha carinhoso no ombro. Esse é um ano especial, Mike. Você tem chance de receber uma bolsa para a faculdade que escolher. E lembre-se de se concentrar no que é realmente importante, menino. O resto acaba entrando nos eixos por conta própria. Mike sabia que o treinador tinha razão. Precisava se libertar de Andy e ir em frente com a sua vida. Mas ainda estava magoado. A rejeição dói muito, sentindo-se até mesmo traído. É que eu sinto tanta raiva, treinador. Confiei nela, amei ela, me abri com ela, dei a ela tudo o que tinha para dar. E o que foi que ganhei com isso? O treinador tirou algumas folhas de papel de dentro da gaveta da escrivaninha.
Excelente pergunta sua, Mike. O que foi que você ganhou com isso? Entregou o papel e a caneta para Mike e disse: quero que pense sobre o tempo que passou ao lado dessa moça e liste o maior número de experiências boas e ruins que conseguir lembrar. Então vou querer que escreva o que cada uma representa, o que cada um de vocês aprendeu com o outro. Voltarei daqui a 1 hora. E com isso o treinador deixou Mike sozinho. Mike encolheu-se na cadeira enquanto lembranças de Andy, sua amada, inundavam a sua mente. Lembrou-se de quando juntou coragem para convidá-la para sair pela primeira vez e de sua alegria quando ela aceitou. Se não fosse pelo incentivo de Andy, Mike jamais teria tentado uma vaga no time de futebol. Então pensou nas brigas que tiveram. Embora não conseguisse se lembrar de todos os motivos pelos quais brigavam, lembrava-se de como se sentia feliz quando conseguiam conversar e resolver os problemas. Tinha aprendido a se comunicar e a buscar acordos, quebrar a timidez. Lembrou-se também de quando faziam as pazes. Era sempre a melhor parte. Mike lembrou-se de todas as vezes que Andy fez com que ele se sentisse forte, necessário e especial. Encheu o papel com a história dos dois, das férias, das viagens feitas com a família do outro, bailes da escola e tranquilos piqueniques a dois. Linha por linha descreveu a experiência que compartilharam e se deu conta do quanto ela o ajudara a crescer e a se conhecer melhor. Ele teria sido uma pessoa diferente sem ela. Quando o treinador retomou, Mike se fora. Deixou um bilhete sobre a mesa que dizia apenas: treinador, obrigado pela lição. Acho que é verdade quando dizem que é melhor amar e perder do que jamais ter amado. A gente se vê no treino. Treinador, conclui o bilhete do jovem. Pense nisso. Desejamos a todos um feliz Dia dos Namorados, 12 de junho. E assim chegamos ao final de mais uma edição do jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Marino Ferreira e Conceição Silva, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Um ótimo domingo! Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.